Então, veja, é interessante porque a igreja pode ser comparada a uma família, mas a igreja ela pode ser comparada também a um corpo. O apóstolo Paulo fala que a igreja ela é comparada a um corpo quando ele fala de unidade. Mas a Bíblia fala que nós somos um exército. Para que existe um exército? Já parou para pensar? Por exemplo, graças a Deus, a grande maioria aqui que está, e eu quero entender assim, nunca participou de uma guerra, nunca teve com uma arma na mão, nunca foi defender as fronteiras do país ou atacar outro país. A grande maioria de nós desconhece isto, mas nós temos as Forças Armadas. Nós temos o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né? Então, servem de defesa, né? Mas, quando a Bíblia fala que a igreja é um exército, ela não fala apenas de uma defesa, ela fala também de um ataque. E para que a gente possa atacar ou defender, nós precisamos ser treinados. Porque muitos cristãos acabam falhando no meio da caminhada ou talvez fracassando no meio da caminhada porque não foram devidamente treinados, não receberam orientação necessária em como enfrentar o inimigo, como atacar, como cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou. Então, o Tadel, ele é, na verdade, uma parada da igreja, porque os cultos de celebração são uma bênção, né? As orações da manhã também são uma bênção, as lives são uma bênção, os ministérios são uma bênção, tudo é uma bênção. Mas quando a gente chega no Tadel, a gente dá uma parada para ver quais são as estratégias que Deus nos dá, quais são as armas que Ele nos oferece para nós lutarmos. E aonde é que a igreja vai lutar? Nós vamos lutar contra o inferno, isso é muito claro na Bíblia. Só que o inferno não está despreparado. O inferno não está desorganizado, pelo contrário, o inferno está muito bem preparado e muito bem organizado, inclusive com hierarquias, pasmem vocês. Então, como que um cristão verdadeiro vai lutar se ele estiver despreparado? Como é que ele vai lutar contra o inferno, contra o nosso inimigo, se ele está despreparado e o inimigo, né, o inferno está preparado e organizado? Vai ser uma luta muito desleal. Certamente esse cristão despreparado, este homem de Deus, essa mulher de Deus despreparado vai com certeza perder muito feio, porque nós temos que nos preparar. Isso fala de habilidade, isso fala de capacidade. Então, o Tadel sempre foi valorizado porque a grande maioria dos ministérios que não trabalham em célula, eles não têm essa parada. Eles não param. De vez em quando o pastor para fazer uma agenda com a sua liderança e com seus pastores. Vamos fazer um planejamento anual e a cada 6 meses nós vamos sentar para avaliar, alguns a cada trimestre. Então, depois de elaborar a agenda, solta todo mundo e cada um vai cumprir a sua agenda e lá no final do ano a gente vai avaliar, né? Quantos nós ganhamos, quantos ficaram feridos, quantos morreram no meio do caminho. Aí o pastor faz uma avaliação. Com a visão do MDA, nós aprendemos com o pastor Eibe, pastor Geraldo, e com todos os pastores que estão envolvidos no MDA, a importância de parar semanalmente. Ou seja, estamos aprendendo todas as semanas algo novo para que a gente possa ser adestrado para enfrentar essa batalha. Porque uma célula, um pequeno grupo de oração do Pai Nosso é exatamente
um mover de Deus para atacar, não só defender, mas para atacar o inferno, que nós estamos ganhando vidas quando atacamos o inferno. Então, nós precisamos o quê? Ser adestrados, ser preparados. Por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, porque você encarou, né? Você tem encarado de uma forma tão linda, tão perseverante de estar aqui. Você assumiu alguns pequenos grupos, né? Nessa caminhada toda aí, eu tenho o privilégio, é que eu não posso contar hoje, né? Mas vocês vão saber muito em breve, né? Mas eu faço oração do Pai Nosso, meu pequeno grupo é com uma pessoa, eu tenho uma pessoa só do pequeno grupo, eu fico ali 1 hora com essa pessoa, eu valorizo tanto aquela pessoa. Eu tenho um pequeno grupo com 3 pessoas, eu tenho um pequeno grupo com 2 pessoas, e eu tenho um pequeno grupo com mais de 10 pessoas. Né? E eu valorizo todos eles porque são vidas preciosas que Deus colocou no meu caminho e que estou pregando o evangelho, estou cumprindo a grande comissão, então eu tenho que me preparar para esta missão. Né? E nós, né, Deus nos deu uma estratégia para guerrearmos contra o inferno e saquearmos o inferno. Deus nos deu uma estratégia, a estratégia foi a oração do Pai Nosso. E eu vou dizer para vocês, eu sabia que assim, eu tinha certeza que ia dar certo, mas não que fosse dar tão certo como está dando. Superou as minhas expectativas, né? Eu vejo ali o Ricardo, a Miriam até balançando a cabeça, porque tem sido uma experiência fantástica, né? Eu, particularmente, eu tenho ouvido tanta coisa boa, e eu louvo a Deus porque você pôde parar, né? Não é um tempo agora de orar, daqui a pouco nós vamos para a vigília, nós vamos orar 1 hora, vamos guerrear 1 hora, né? Não é um momento agora de louvar, né? Se a gente ia pegar o pastor Davi Maia, pastor Felipe, a banda, íamos ficar aqui 1 hora cantando, adorando, oh, aleluia, né? Então, tudo tem um momento certo, a hora certa. Então, esse momento aqui é um momento de aprender estratégias para ganharmos vidas para Jesus. E como é a última lição, eu quis fazer essa última lição porque ela encerra a oração do Pai Nosso, né? E aqui vem como que fechando, você imagina uma aliança. Nós começamos com Pai Nosso, que estás nos céus, e nós vamos terminar agora, né? E eu vou aqui imaginar que você faz parte do meu pequeno grupo, né? Cada um de vocês fazem parte do meu pequeno grupo. Então, por quê? Eu quero que amanhã, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, eu tenho um Pai Nosso até na segunda, você faça um Pai Nosso tão excelente e que você faça um fechamento, assim, com chave de ouro, que as pessoas fiquem impactadas, né? Eu tenho testemunho de um pequeno grupo meu Deus, que arrebentou com o inferno ontem, meu Deus, né? Depois da ministração que foi feita ontem, meu Deus do céu, a tomada de posição de uma pessoa lá, olha, envergonhou o inferno inteiro com a oração do Pai Nosso, hein? E nem terminou ainda, imagina quando terminar. Então, vejam, primeiramente, o que eu faço na oração do Pai Nosso, né? Como nós já estamos na 8ª ministração, eu sempre abro a câmera, né? Nós temos os grupos lá, nós entramos, compartilhamos um pouquinho, brincamos um pouquinho, coisa de 2, 3 minutos, não mais que isso, uma descontração, as pessoas, oi, né? Porque não se viram, não estão se vendo, e aí, quando nós oramos, aí nós oramos para abrir a oração do Pai Nosso. É interessante que todos eles têm um respeito, ficam com o microfone aberto, mas têm um respeito muito grande. E aí, após a oração, a primeira pergunta que eu faço é, bom, nós passamos 1 semana sem nos ver. O que aconteceu de bom na sua vida que você possa compartilhar? Porque eu já estou preparando esse pessoal para a célula.
para testemunhar. Então, sempre tem alguém que tem um testemunho de uma coisa boa. E aí eu digo, olha, se você tem alguma coisa que você viveu que não foi boa, no final, você vai falar para nós orarmos aqui. Talvez um problema no casamento, um problema nas finanças, um problema no trabalho, na saúde. Nós vamos orar no final. Mas o primeiro momento é só de compartilhar o que Deus fez daquela semana que nós não nos vimos, né? Bom, depois que compartilharam, aí eu vou falar, olha, nós estamos aprendendo, e você vai ter um resumo aqui que fala um pouquinho sobre isso, né? Eu detalhei bem para que você entenda. Hoje nós estamos aqui na 8ª ministração. E descobrimos algumas coisas muito interessantes da oração do Pai Nosso, porque nós sabemos de cor, muitos oram fazem esta oração, mas não tinham a plena revelação da profundidade desta oração. E eu quero dizer aqui para você, nesta noite, nessa nossa última ministração, mas eu tenho algo, se você pensa assim, puxa, vai acabar, já me acostumei com esse horário, vai acabar, né? Puxa vida, agora que está ficando bom, vai parar. Olha, fica tranquilo que no final eu vou te dar uma boa notícia. Cria uma expectativa no seu coração que vai ter uma boa notícia, tá bom? Porque há algo de Deus para acontecer ainda no nosso pequeno grupo. Então, veja que quantas coisas nós aprendemos na primeira ministração, na segunda, na terceira frase, na quarta frase, na quinta, na sexta e a semana passada. Vocês perceberam que há uma conexão, há uma ligação entre as frases que Jesus pronuncia, há uma continuidade. Então, Jesus ele vai começar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E ele vai encerrar como se fosse um círculo, uma aliança, ele vai encerrar dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele vai como que selar, ele vai como que soldar agora esta última ponta com a primeira, o Pai Nosso que estás nos céus. Então ele vai fechar um ciclo aonde há 8 revelações de Deus profundas quando você faz essa oração. Por isso que durante essas 7 semanas, quantas coisas Deus falou com você? Quantas coisas Deus falou comigo? Olha só quantas tomadas de decisão você teve nessas 7 semanas, e hoje é também uma tomada de decisão, porque é a última frase que Jesus pronuncia e que você vai orar. Então, vamos pensar aqui sobre o significado e a importância, né? E eu quero falar com você hoje sobre esta frase tão linda, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos pensar aqui em 3 palavras-chave. Olha só, 3, né? Então, primeira palavra-chave, teu é o reino. Segunda palavra-chave, teu é o poder. E a terceira, tua é a glória. Olha só, são 3 palavras que nos levam a 2 pensamentos chaves. Primeiro, o reconhecimento. Quando Jesus nos ensina a dizer assim, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, ele está nos direcionando a um reconhecimento que existe um reino, que nós já ministramos isso lá atrás, e esse reino tem um rei, que é o próprio Deus, é o nosso Senhor,
E esse reino está sendo estabelecido aqui na terra, que é composto de todos os filhos. E você que já entregou o seu coração a Jesus Cristo, você é filho e não é apenas uma criatura. Então, eu quero dizer, você faz parte desse reino. E nesse reino, está dizendo aqui, teu é o reino. O reino não é do diabo, o reino não é do nosso inimigo, o reino é de Deus. As leis desse reino são leis celestiais. E Jesus vai dizer mais: teu é o poder. Que poder é este? Há um reconhecimento de que não só o reino é dele, mas nesse reino tem um poder. Qual é o poder que tem nesse reino? E aí nós vamos pensar que nessas 7 semanas nós oramos por curas e pessoas foram curadas, nós oramos por trabalho e muitas pessoas arrumaram trabalho, nós oramos por paz e muitas pessoas tiveram paz na sua casa, oramos por restauração de casamento e muitas pessoas restauraram o casamento, nós oramos por milagres e Deus operou milagres, porque o reino de Deus ele se manifesta através do poder. Há um poder sobrenatural, não é humano, mas é sobrenatural. Então, nós reconhecemos, teu é o reino, teu é o poder. Aí nós nos submetemos e entendemos que nós somos limitados, que nós não podemos nada sem a presença gloriosa de Deus. E ele vai dizer, tua é a glória. Mais um reconhecimento. Eu reconheço que quando eu tenho vitória, a glória é dele, é de Jesus. Quando eu venço uma luta, a glória é de Jesus. Quando alguém é curado, a glória não é da igreja, não é do pastor, não são dos apóstolos, não é de ninguém, a glória é de Deus. Então eu reconheço que o reino é dele, o poder é dele e a glória, todas as bênçãos que eu recebo, eu aponto para Deus. Olha só que lindo! E é interessante porque ele nos leva a pensar sobre um segundo lugar, que nós somos embaixadores. O que significa isso? Ele vai nos levar ao entendimento, à revelação de que teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Quem é que vai levar esta manifestação do reino? Quem é que vai levar a manifestação do poder de Deus? Quem é que vai glorificar a Deus? E aí nós vamos pensar aqui que há uma missão. Nesta última lição, nesta última ministração, eu quero entender que Jesus está deixando uma missão para mim, para você. A primeira missão é que haja um reconhecimento de que Ele é o Senhor absoluto de tudo. E aí eu quero olhar para você, né? E aí eu não sei se a Márcia Pérez, eu não sei se a Joana, eu não sei se o Felipe, eu não sei se a Carolina, se durante essas 7 semanas, se você tomou uma decisão por Jesus. Porque quando eu reconheço que o reino é dele, o poder é dele e a glória é dele, é porque o meu coração tem que ser dele. Tudo é dele, a minha vida tem que ser dele. E a minha pergunta que eu faço para você agora, com todo amor e carinho, você já fez uma oração de confissão? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já declarou com a sua boca que Jesus é o seu Senhor? E eu vou parar aqui agora, porque se você não fez isso, eu quero fazer isso com você agora. Será que você pode fazer isso comigo aí na sua casa, onde você está nessa tela? E aí eu vou orar com as pessoas, eu vou fazer uma oração de confissão e pedir para que todos eles façam, presta atenção, eu vou fazer uma oração de confissão
de fé, e vou pedir para que todos eles façam. Quem é crente, quem não é crente, quem é afastado, quem não é afastado. E aí, quando terminar essa oração, eu vou perguntar quem aqui fez essa oração pela primeira vez. Aí quem levantar a mão, quem fizer assim, ó, sou eu, então eu vou falar, então você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus, e eu vou orar por você. Aí eu vou orar por eles, eu vou parar aqui nesse momento. E aí depois disso eu vou continuar, porque Jesus, ele cela essa oração nos desafiando, não apenas a ter o entendimento que dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória, mas que nós somos instrumentos para levar isto, para levar esse reino. E quando diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, Gênesis, capítulo de número 1, quando fala que Deus deu autoridade ao homem, e diz assim, e criou, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Havia um plano inicial de Deus para que o reino dele fosse estabelecido, havia um plano inicial para que o poder dele fosse manifesto no domínio sobre todas as coisas, havia um plano inicial para que a glória fosse dele, mas quando entrou o pecado, ele como que interrompeu provisoriamente o plano de Deus. Mas agora, com Jesus Cristo, que abriu um novo caminho, através, agora que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida comigo agora que todos nós somos salvos, então agora nós somos criados a uma nova imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Agora eu e você somos chamados a retomar esta missão, e assim como o pecado entrou por um homem, entrou a graça por Jesus Cristo, e agora nós fazemos parte de um reino em que Deus quer estabelecer sobre a terra. E como que ele faz isso? Levantando embaixadores, como eu e você, para que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Olha só, como ser embaixador. Na época do Império Romano, o grande César, e você conhece essa história, ele tinha uma ambição pessoal, dominar o mundo. E como é que ele fazia isso? Ele treinou muito bem o exército romano, e ele começou a invadir outros territórios. E quando ele invadia outros territórios, ele tinha uma ambição pessoal. Ele queria que todos tivessem a mesma língua, a mesma cultura do Império Romano. Então, o que ele fazia? Ele pegava 300 homens. Olha que interessante. 300 homens que tinham raízes profundas, romanas, pessoas influenciadoras, e ele enviava essas 300 pessoas para esse novo território que eles tinham vencido. E ali, aquelas 300 pessoas agora iriam influenciar as pessoas para que falassem a mesma língua, tivessem a mesma cultura e as mesmas tradições romanas. E com isso ele queria o quê? Que todo mundo virasse, né, algo na mesma proporção de Roma, a mesma cultura, a mesma tradição, a mesma língua romana do mundo inteiro. E assim ele foi fazendo. Isso por uma ambição pessoal. Por isso que teve um período que acabou com tudo isso, porque era uma coisa meramente humana. E a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que significa isso? Vamos pegar um exemplo de César.
César tinha o princípio correto, a maneira errada, né? César, ele nos ensina que nós podemos influenciar, por exemplo, a cidade de São Paulo. Quem mora em São Paulo, nós vamos influenciar São Paulo, levando o reino de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus para todas as pessoas, né? Eu vejo aqui que tem pessoas que moram no Paraná, então eu vejo que Deus quer usar cada uma dessas pessoas para que influencie no Paraná. Eu estou vendo ali o Anselmo, o Neemias, eu estou vendo o pessoal da Baixada Santista, que Deus quer que vocês influenciem aí onde vocês estão. Deus nos colocou em lugares diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes, para que nós sejamos embaixadores, à semelhança do que César fazia com a nossa vida cristã, com o nosso testemunho, com o nosso falar, levarmos para as pessoas o reino, o poder e a glória de Deus para sempre. Não termina nunca até Jesus voltar. Por isso eu quero aqui dizer para você, a oração do Pai Nosso, ela encerra de uma forma tão linda. E assim como Jesus começou, Pai Nosso que estás nos céus, ele encerra dizendo, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Ou seja, na versão católica, eu esqueci de avisar aqui você de falar na versão católica, na Bíblia Católica, não existe esse final, essa última frase não existe. Por que não existe? Porque a Igreja Católica, os tradutores, né, dos manuscritos pegaram um manuscrito diferente, que não tem essa frase. Então, você vai ver, às vezes, num casamento, você vai ver, às vezes, no enterro, quando alguém pede, vamos orar a oração do Pai Nosso, ali você vê nitidamente quem é católico e quem é evangélico. Quem é católico, ele para, na semana passada, e os evangelhos continuam. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Porque nós estamos baseados numa outra versão, em manuscritos, onde a inspiração ela é muito mais fiel do que na Bíblia católica, ok? Então, eu quero aqui encerrar a nossa oração do Pai Nosso hoje, né? Eu quero orar com você, e assim como pessoas deram testemunho aqui, no começo da nossa oração, se você tem algum pedido de oração, agora é a hora de você falar. E aí eu vou abrir para que as pessoas façam os seus pedidos e eu vou orar. Mas eu vou dar o desafio de que as pessoas entreguem o coração para Jesus, que essa é a última ministração, e também que as pessoas entendam que elas podem ser embaixadores de Cristo, influenciadores do Evangelho, levando pessoas a Jesus Cristo, a uma mudança de hábito, mudança de linguajar, uma mudança de comportamento, mudança de postura, porque Jesus muda as pessoas. Amém? Aí eu vou orar por elas. Aí eu vou dizer assim, vocês se lembram que eu falei que nós estaríamos encerrando, mas eu tinha uma surpresa? Todos vocês aqui se lembram? Faz assim o sinalzinho. Vocês se lembram que eu falei? Tem uma surpresa, né? Então, olha aí, ó, isso. Olha só. Qual é a surpresa? Eu tive orando e pensando, então aqui eu vou falar com você, tá? Você que é membro, que é líder aqui, tá? Não vou falar pegando o grupo não, tá? Eu tive orando e pensando, porque como é que nós vamos consolidar esse povo? Eu vou falar por mim, eu tenho uma turma comigo aí, como é que eu vou consolidá-los? Então, eu pensei em várias formas, e uma delas foi que cada um de nós pudéssemos direcionar essas pessoas para a célula. Primeira coisa é isso, vamos direcionar para a célula. Segundo lugar, que elas assistam online, que está gravado, os 5 encontros. O pastor Felipe gravou encontro por encontro, que dá mais ou menos
40 minutos, mais ou menos, eu calculo aí, 40, 45 minutos cada encontro com Deus, né? Encontro com Deus, desculpa, cada um dos 5 encontros, né? Eu estou misturando aqui. Então, seria esta forma que eu tinha pensado, mas Deus falou comigo, e aí nós iríamos retomar a semana que vem as nossas células, né? E Deus disse assim, por que ter essa pressa de voltar às células? Consolida o povo todo e consolida até quem não fez 5 encontros da igreja. Então, o que eu pensei e quero trazer para você aqui, né? Um projeto desafiador de nós fazermos todas as terças aqui os 5 encontros. E aí, nós vamos levar para as pessoas, você vai levar, porque você é o pastor, você é o cuidador, você vai levar para essas pessoas, ao invés de pedir para que eles assistam uma ministração, que seria fantástico, né? Maravilhoso, mas se eles não assistirem, a gente não vai consolidá-los. Se eles eu vou ver, depois eu vejo, eles não vão fazer. Muitos deles vão parar no meio do caminho. Tudo que nós conquistamos pode perder. Então, o que eu pensei? Nós andarmos mais 1 milha com esse povo aí, mais 5 semanas com eles. De que maneira? No Tadel, né, nós vamos aprender o primeiro encontro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto encontro. Aí nós vamos, então, propor para eles, vou propor para meus pequenos grupos que, olha, não vai acabar. Agora tem 5 encontros, que é uma forma de consolidar a fé, de você entender um pouquinho mais sobre o plano de Deus para a sua vida, e fazer de uma forma tão bonita que todos eles vão continuar, né? Vão continuar, e aí no Tadel nós vamos aprender cada semana um dos encontros, e nós vamos continuar por 5 semanas. Quem é da igreja e não fez 5 encontros, vai ser uma grande oportunidade de você fazer os 5 encontros, né? Você que já fez, você vai rever e você vai levar para o seu pequeno grupo aí. Amém? Tudo bem? Outra coisa importante, olha, no final, vale a pena, depois que você tiver orado pelas necessidades e tudo mais, vale a pena você fazer um desafio, um convite para que domingo agora, quem pode, quem não é do grupo de risco, domingo agora vá para a igreja. Quem é de Santos vai para Santos, quem é do Paraná vai para o Paraná, quem é do interior vai para o interior, quem é da sede vem para a sede. Vale a pena você fazer um convite. Olha, eu queria convidar você para estar domingo assistindo o culto de celebração, porque é a ceia do Senhor. Talvez muitos do seu pequeno grupo, eles nunca tomaram uma ceia da nossa igreja. Talvez nunca participaram. Aí você vai ensinar para eles o que eles devem fazer em casa, para que eles assistam o culto online da sua igreja e na hora da consagração, eles recebam a consagração e eles participem da ceia. Amém? Alguma pergunta que eu quero abrir agora para perguntas e respostas? São 15 para as 9. Apóstolo, a Oi. pergunta é, as células se retornarão quando? Uma vez que teremos os 5 encontros. A pergunta do pastor Marcos Cerqueira. No 6º encontro. Então, nós vamos caminhar 5 semanas com 5 encontros. Na 6ª semana, a ideia é retomar as células. Só que aí nós vamos estar com uma força muito grande. Então, já pode ir preparando e vamos crer que devagarinho as coisas vão estar abrindo até lá. Então, nós teremos aí pela frente praticamente um mês. O mês de maio será esse mês praticamente de consolidação. A outra pergunta... Então, em junho... Pode terminar, apóstolo. Desculpa. Pode falar. Pode, não, então em junho nós retomamos a célula. Terminou 5 encontros, na 6ª semana nós já retomamos as células. Então, perdoa cortar, viu? A segunda é... Não, mas... Aqueles que começaram uma semana de atraso, seria para...
Deixa eu corrigir aqui o portuguesinho aqui meu. As que começaram com semana de atraso, nesta última precisa fazer as 2 semanas, então, de uma vez só, seria isso? Olha, se possível, eu tenho um pequeno grupo meu que tivemos um problema de reunir a semana passada e eu propus, na sexta-feira, de grupo de sexta, eu propus nós fazermos 2 ministrações. Eu vou fazer a da semana passada e vou fazer dessa semana aqui, porque eu queria terminar agora para andar tudo junto. Quem está apenas começando, está na segunda ou na terceira, está bem lá atrás, que não tem problema algum, está valendo da mesma forma, você continua, não vai fazer um pacotão, não, você continua, não tem problema, depois você compassa na frente. Mas você que está só com uma atrás, vale a pena você propor 2. Eu vou fazer 2 essa semana com um pequeno grupo meu, né? E que eu tenho certeza que vai ser bênção. Nós até combinamos isso, porque como não deu para ele, que era aniversário dele, falou, olha, bem nessa noite é meu aniversário, o senhor se importa de mudar para a semana que vem? Eu falei, sem problema algum, nós fazemos 2 ministrações, né? E eu sei que vai ser uma bênção da mesma forma, porque eu quero a semana que vem começar os 5 encontros. Tá bom. Outra pergunta, aqui da Michele. Aliás, eu tenho da Priscila primeiro. Pessoal, só falando, se você tem um pedido de oração, daqui a pouquinho nós vamos voltar, senão vai acabar misturando junto com as perguntas, tá bom? A vigília. Isso, a vigília. Priscila Vitorado, durante os 5 encontros, poderemos juntar todos os da célula que não fizeram os pequenos grupos? Com certeza. Agora é a hora de juntar todo mundo, caminhar 5 semanas com os pequenos grupos e com quem estava na célula. Beleza. Michele Rosa. Mesmo quem não aceitou Jesus pode tomar a ceia? Posso incentivá-los a tomar? Olha, normalmente, quando é num culto público, nós não fazemos diferenciação, porque a mesa ela é do Senhor e você abre e toma quem quiser. Como é um pequeno grupo, é importante a pessoa ter consciência da salvação para poder tomar ceia, senão ela vai tomar indevidamente, tá? Uma pergunta também interessante da Diane Machado. Antes fazíamos os 5 encontros com um livrinho. Agora será disponibilizado algum material? Lembrando que esse livrinho está disponível na livraria da nossa igreja para quem estiver no culto presencial. Aí, se o senhor quiser que nós façamos alguma coisa, o senhor pode falar também que nós providenciamos. Ou vai ser tudo no Tadel? O que o pastor Alex falou está correto. Nós temos disponível lá na nossa igreja, e o pastor Felipe fez um trabalho excelente, gravando encontro por encontro, está tudo muito bem gravado, muito bem feito, explicado. Então, no Tadel, nós vamos reaprender essas 5 lições, uma por vez, para que você, porque a ideia é que você, vamos pegar aqui a Sueli tem um pequeno grupo dela. Então, eu posso pôr, eu poderia fazer 5 encontros com o pequeno grupo dela? Poderia, só que ela é a pastora do pequeno grupo, é ela que é o referencial, ela que conseguiu as pessoas. Então, a ideia é que ela continue com a sua liderança nos 5 encontros, né? Então, o material ele vai estar disponível aqui ao vivo, que nós vamos fazer aqui, né? Vai ser falado semana por semana, igual foi o Pai Nosso, e vai estar disponível em vídeo e também no material impresso. O vídeo já está disponível, os pastores ou o pessoal que quiser, nós vamos colocar no nosso aplicativo, na aba Conteúdo, vai ter lá uma pasta chamada 5 Encontros, são 5 vídeos que foram gravados. Nós estamos tentando providenciar também, apóstolo, PDF com as perguntas, e tomara que dê tudo certo para a semana que vem. A Ana Keila fez uma pergunta, me explica de novo, por favor, porque o nosso Pai Nosso tem esse final e o dos católicos não, porque meu grupo são todos católicos,
e eles com certeza irão perguntar. Com certeza. Então, vamos lá. A Bíblia, ela foi traduzida, né, do hebraico ou do grego, no caso, o Novo Testamento, de vários manuscritos. Existem mais de 300 variantes do grego, do original. Então, a Igreja Católica, ela pegou uma variante, e os evangélicos, ou na época, os protestantes, pegaram uma outra variante. Então, são manuscritos que eles têm alguns acréscimos, e a Igreja Católica pegou um que não tem esse final, e nós evangélicos, os que traduziram, na verdade, quem traduziu, e foi aprovado pelos pais da Igreja, né? Há toda uma canonização, né? Há uma canonização de todos os livros, exatamente como está na nossa Bíblia evangélica. Tá. Uma última Não que sei se deu para apareceu. explicar. Uma última. E também, Anaquila, essa mensagem vai estar disponível no nosso YouTube. Depois você pode voltar e pode também ter acesso. A última que apareceu aqui, da Alessandro Mena. No meu caso, já fiz com todos da minha célula 5 encontros recentemente. Neste caso, o que fazer? Se ela tem o pequeno grupo do Pai Nosso, vale a pena até para uma integração, ela juntar, como é online, ela juntar o pessoal da célula com o pessoal do pequeno grupo, e ela explicar para o pessoal da célula dela, embora nós fizemos recentemente, é uma forma de haver uma integração, né? Aí ela vai fazer de novo 5 encontros, ela pode, inclusive, se ela já fez, se tem alguém que tem uma disponibilidade, uma habilidade, ela fala assim, então a semana que vem você vai fazer o segundo encontro, eu faço o primeiro, você faz o segundo, ela pode delegar para a célula, até para que eles possam participar e ministrar. É uma forma até dela treinar as pessoas. Amém, apóstolo. As perguntas se encerraram aqui no... apareceu mais uma. Amém. Então, todos nós de todas as pequenas células estaríamos juntos no mesmo Zoom, é isso? Acho que a pergunta dela é assim, então nós vamos continuar, o projeto, ele só vai mudar de Pai Nosso para 5 encontros, mas continua a mesma estrutura dos pequenos grupos de Pai Nosso, seria isso, né? Todo mundo conectado no Tadel. Continua na mesma estrutura. Por exemplo, no Tadel nós vamos aprender a semana que vem o primeiro encontro, e aí você faz o primeiro encontro no seu pequeno grupo e na sua célula, e assim por diante. Eu não faço pelo Zoom, eu faço pelo vídeo do WhatsApp, né? Que é mais prático, é mais rápido, então e não tem tempo limitado. Aí você segue a sequência que você está fazendo. Agora, o grande segredo é você mostrar os benefícios, as bênçãos de que eles continuem, né? Que eles continuem a fazer os 5 encontros, que é uma forma de consolidar, eles aprenderem um pouco mais sobre a vida cristã, o propósito de Deus para a vida deles, para que eles também, mas já acabou eu queria fazer o Pai Nosso, agora 5 encontros, eu não quero fazer, não. Não, você levá-los a uma continuidade para consolidar, para não perder essas vidas. Porque na 6ª semana, quando nós voltarmos com a célula, meu irmão, aí volta todo mundo, volta a célula, volta os pequenos grupos, aí vai ser uma grande pescaria para Jesus, aí, em nome de Jesus. Amém, apóstolo, já agora encerrado. Amém? Amém. Amém. Então tá bom, mas qualquer dúvida, você tem meu WhatsApp, todos vocês têm acesso a ele, ao meu número, respondo para
todas as pessoas, eu invisto um tempo legal, eu respondo até o irmãozinho lá da igreja do interior que manda uma pergunta, que faz um pé de oração, eu respondo, né? Eu gosto de interagir. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui no meu WhatsApp, que eu vou responder com o maior prazer, uma alegria, tá bom? Muito bom, vamos aqui orar então, para encerrar essa sequência do Pai Nosso. Foi muito bom estar com você aqui, né? Uma das coisas importantes é que você se mantenha firme nesse propósito, que você se mantenha fiel, porque nós estamos como um exército sendo treinados para saquear o inferno, e estamos saqueando o inferno. Então, Deus está nos honrando e vai continuar nos honrando, e eu conto com você em nome de Jesus de Nazaré. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui com todos os pastores, pastoras. Meu Deus, é muito bom. Você tem aí 1 horinha, né? 1 hora e 5 minutos para você dar uma relaxada, tomar um lanche, jantar, dar uma água no rosto, porque daqui a pouco tem a nossa grande e mega vigília de 1 hora aí, com oração de guerra, né? Vamos revestir da armadura aí e vamos guerrear e lutar em nome de Jesus. Amém? Dizer que eu amo cada um de vocês, dizer que vocês são muito, muito especiais. Igreja é isso, é caminhar como família, mas marchar como exército, né? Andar como corpo e unidade, mas marchar como um exército. Eu quero pedir ali para que a nossa querida pastora Rose possa nos elevar a Deus de oração. Pode ser, pastora Rose? Amém, glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Paizinho querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Nós estamos muito alegres, estamos muito felizes, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, porque nós temos visto o fruto, Senhor, deste trabalho, desse Pai Nosso. Muito obrigado, Senhor, porque vidas têm sido transformadas, porque nós temos sido transformados também através, Senhor, de tudo que nós temos aprendido. Nós não somos mais os mesmos, depois que nós entramos nesse estudo, o Senhor tratou, o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, nós temos entendido, Senhor, o Pai que o Senhor é, o Pai de amor, o Pai que quer nos unir, o Pai que quer ter uma grande família, Senhor, e por isso nós estamos aqui como grande família, unidos para levar, Senhor, outras pessoas a participar desta família. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de levar o teu amor, de sermos verdadeiramente uma família, de sermos verdadeiramente pessoas, ó Pai, que levam o teu amor, Pai. Guarda as nossas vidas, guarda cada pessoa que tem participado do Pai Nosso, que nenhuma se perca, que eles entendam, que eles vivam o amor de Deus através de nós, Paizinho querido. Guarda, e que nessa nova etapa, nós ainda vamos concluir o Pai Nosso, aleluia, mas que nessa nova etapa, grandes coisas possam acontecer nesses 5 encontros, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém.